Então agora é para valer e vamos entrar em ação então. Nós falamos sobre autoconhecimento na videoaula anterior. Se você não assistiu as videoaulas anteriores, volta lá e assista essa videoaula porque ela é muito importante. Então, vamos lá. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus. E todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? É interessante que quando Deus, o Pai, o Criador, decide criar o homem, ele diz assim, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26, se nós olharmos um pouquinho mais lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, Hebreus 4:12, também vai nos falar um pouco sobre essa dinâmica. Então, mas eu não quero me ater muito a isso, eu quero me ater direto aqui, mas eu vou deixar esses textos para você ler aqui mais tarde. O verbo fazer, aqui no texto, ele se encontra na primeira pessoa do plural, que nos remete ao entendimento que ele não estava sozinho. Ah, José Sena, mas isso eu já sei. Sim, mas eu preciso trazer isso para você, para poder construir alguns fundamentos, para que você entenda o transcorrer da jornada, tá? Então, se ele não estava sozinho, então aqui nós já percebemos a presença da Trindade de Deus, junta, no momento da criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós somos semelhantes ao nosso Criador em muitas coisas, inclusive na formação como criaturas. Porque também somos divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, a palavra viva, ela é o manual para a manutenção das 3 partes do nosso corpo. Nós trabalhamos com a consultoria de emagrecimento e bem-estar, mas o processo de emagrecimento ele passa primeiro pela forma como nós nos relacionamos com o Eterno, depois como nós nos relacionamos conosco mesmo e depois como nós nos relacionamos com o nosso semelhante. Porque isso vai impactar a forma como nós nos relacionamos com a comida, com a bebida, com os alimentos, com o mundo e com todas as circunstâncias que nos rodeiam. Aqui também não é diferente, tá? Dentro da mentoria Mulheres Curadas, Mulheres Restauradas, nós vamos também trabalhar essa dinâmica, como nós nos relacionamos com o Pai, com a nossa interpretação da relação com o Pai, como nós nos relacionamos conosco mesmo, como nós nos relacionamos com o nosso semelhante. Então, existem palavras de direção, de orientação para termos um corpo saudável, para termos uma alma curada, para termos um espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus, ok? Então eu vou começar falando do corpo, porque é a parte visível, a parte que você compreende, a parte que você percebe, né? E graças a Deus que você é uma mulher, porque só uma mulher ousada, só uma mulher de coragem, só uma mulher de respeito está decidida a olhar para si mesma e mergulhar para dentro de si, encontrar a sua essência, resgatar a sua essência e viver aqui fora de forma plena e abundante em todos os pilares da sua vida, tá? Então vamos lá. O corpo é essa casca, essa matéria, é uma casca, é uma casa terrestre para o espírito e para a alma. Conforme um dicionário que eu olhei, Michaelis, parece, não me falha a memória, corpo é tudo que tem extensão e forma. Corpo é a estrutura física do homem ou do animal. Corpo é a porção da matéria. Portanto, chegamos à conclusão que o corpo humano é uma estrutura material. Se estudarmos um pouco mais a fundo, chegaremos à conclusão que a matéria é um conjunto de substâncias que se decompõem, ou seja, vira pó. E é isso que o corpo é. A Bíblia afirma essa realidade quando diz que o nosso corpo é pó. Quando? Porque do pó fomos formados e para o pó voltaremos. Eclesiastes 3:20, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Jó 10:9 diz, peço-te que te lembres de que como barro me formastes e me farás voltar ao pó. Gênesis 2:7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Então é por isso que nós afirmamos que o nosso corpo não é eterno. Então a palavra de Deus diz que nós receberemos um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo transformado, um corpo incorruptível, ou seja,
sem corrupção, assim como está escrito lá em Filipenses 3:21. Está escrito assim, ó, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme um corpo glorioso. Lá em 1 Coríntios, do 15, do 50 ao 54, o texto vai dizer: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha que interessante. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, presta atenção, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha que interessante. Esse corpo, que não é eterno, tem sido extremamente valorizado na sociedade atual. Para ser mais sincero, dentro do que nós trabalhamos com emagrecimento, parece que o corpo ele tem sido cultuado como um Deus, sabe? Nós estamos vivendo a ditadura da beleza. É um entendimento de beleza ditada por uma sociedade preconceituosa, ditada por uma mídia e uma sociedade corrompida em valores e também em princípios. Faz sentido isso para você até aqui? Graças a Deus que você é uma mulher, e é uma mulher sábia, uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher decidida, uma mulher de clareza. Por isso que nós estamos aqui aprendendo juntos. Ok? Então vamos lá. Quantas mulheres cuidam todos os dias do seu corpo? Cabelo, unhas, cremes para pele, maquiagem, etc. Quantas mulheres têm cuidado do seu espírito e da sua alma na mesma proporção que estão cuidando do corpo? São perguntas que nós precisamos responder. Nós estamos vivendo uma pressão social, sem sombra de dúvida. É o culto do corpo magro. É o culto do cabelo liso. É o culto da pele eternamente jovem. Eu lembro de uma entrevista que a socióloga em história, Mary Del Priore, lá em 2010 parece, ela deu uma entrevista a Isto É, e ela disse assim, ó: a tirania da perfeição física, presta atenção, a tirania da perfeição física empurrou a mulher não para a busca de uma identidade, mas de uma identificação. A mulher está buscando identificar-se com alguém, com algo. Essa mulher precisa se identificar com o que vê na mídia, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, ou na TV, ou nas revistas, ou na praia. Isso tudo está incentivando o corpo a se desvelar em público. E a solução com tudo isso é cobri-lo de creme, de colágeno, de silicone. O corpo está se tornando uma fonte inesgotável de ansiedade e frustração. O nosso tormento não é o fogo do inferno, mas é a balança e o espelho. Fala da socióloga. Ela disse: o corpo se tornou fonte inesgotável de ansiedade e frustração. O tormento das mulheres hoje não é o fogo do inferno, mas é a balança e o espelho. É uma nova forma de submissão feminina, não em relação aos pais, irmãos, maridos ou chefes, mas à mídia, mas aos valores midiáticos. Nós não vemos mulheres liberadas se submeterem a regimes drásticos para caber no tamanho 38, porque elas são livres, e quem é livre é guiada pelo Espírito.
Nós não vemos mulheres desfigurar com as sucessivas cirurgias plásticas se negando a envelhecer com serenidade. Essa não é uma característica de uma mulher sábia. Essa não é a característica de uma mulher virtuosa. Se as mulheres orientais ficam trancadas em haréns, as mulheres ocidentais estão presas à sua própria imagem. Sabe por que valorizamos aquilo que não é eterno e simplesmente deixamos de lado aquilo que é eterno? Percebe que está tendo uma inversão de valores? Isso está roubando a sua identidade, isso está roubando o seu propósito, isso está roubando a sua essência. A estratégia do inimigo aqui é nos prender nas coisas que são desse mundo, para que não tenhamos tempo nem prazer nas coisas que são eternas. Muita coisa, espiritualmente falando, está por detrás dessa idolatria do corpo. São frutos do culto ao corpo. Prostituição, fornicação, pornografia, sensualidade, todas se resumem em imoralidade sexual. Então o que precisamos entender é que cuidar do corpo dentro da nossa cultura é saudável e não é errado. Biblicamente falando também não é errado, tá? Mas isso tem virado uma idolatria. Isso tem nos roubado o tempo que era para ser disposto a outras coisas, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Isso tem chegado a nós de uma maneira exacerbada. É preciso olhar sempre para a motivação do nosso coração. Eu preciso cuidar do meu corpo para que eu tenha uma vida mais saudável, para que eu possa viver de maneira menos enfadonha, ou existe em mim uma motivação oculta, obscura, no cuidado com o meu corpo? Será que existe uma vaidade exacerbada? Sim, Eclesiastes 1:2 vai dizer, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:14 diz, atentei para todas as coisas que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então o significado da palavra vaidade, pelo dicionário Michaelis, não tem um sinônimo que podemos dizer que é bom. Vamos ao significado da palavra vaidade? Não tem nenhum sinônimo positivo. Primeiro, o que é vaidade? Qualidade do que não é, do que é vão, do que é instável, do que é de pouca duração. Segundo, o que é vaidade? É um desejo imoderado e infundado de merecer a admiração dos outros. Terceiro, o que é vaidade? É vanglória, é ostentação. Quarto, o que é vaidade? É presunção mal fundada de si, do próprio mérito, fatuidade, ostentação. O que é vaidade? Coisa vã, fútil, sem sentido. O que é vaidade? Futilidade. Então, percebe que tudo isso gera presunção, jactância. Se nós sabemos que o corpo é matéria e que ele volta para o pó, nós estamos valorizando exacerbadamente algo que não é duradouro, idolatrando-o. Então, as nossas concepções estão erradas. Então, analisemos então o que Deus e a sua palavra falam sobre esse assunto. Vamos verificar o que ele diz sobre isso? Então, nós nos encontramos na próxima videoaula para que essa videoaula não ultrapasse os 15 minutos.